No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu modelo de redação perfeito, que se encaixa em qualquer tema, que mesmo se você não souber nada sobre o tema, você consegue tirar mais de 900 pontos usando esse modelo. Então, se você não quer perder esse vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber notificações e bora pro vídeo! Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, vocês podem me chamar de Gabi e eu sou estudante da Universidade Federal de Minas Gerais. Passei no meu primeiro Enem, que foi no ano de 2019, e fiz 900 pontos na redação sem saber absolutamente nada sobre o tema, não sabia nada sobre o tema e fiz essa pontuação maravilhosa usando esse meu modelo de redação, gente. Para começar, que eu construí o meu modelo, né, durante a minha preparação para o Enem, eu tinha um modelo pronto, não fazia a mínima ideia de qual seria o tema, inclusive não sabia nada sobre o tema também. E o meu modelo de redação, ele foi construído com uma frase-chave, e é uma frase-chave de Newton, uma frase muito boa que eu consegui ligar durante toda a redação, enfim. Basicamente, gente, fazer uma redação não é difícil, porque uma redação do Enem não exige muita criatividade. É uma coisa meio monótona, né? Um modelo que você sabe que tem 5 competências, que tem introdução, conclusão, desenvolvimento e conclusão, que é uma redação argumentativa dissertativa, que tem que ter conectivos, que tem que ter uma tese. É uma coisa que é meio automático, que todo mundo já sabe. Então, com esse meu modelo que eu vou mostrar pra vocês, vou explicar cada passo desse meu modelo, sério, gente, ele é perfeito demais. Como eu disse pra vocês, no ano de 2019, que foi o ano que eu fiz o Enem, o tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil. E eu não tinha feito nenhum modelo de redação usando esse tema e eu consegui tirar 900 pontos sem saber nada sobre o tema. E para quem não sabe, eu também treinei redação durante o meu processo de preparação e usando esse tema, a nota mínima que eu já cheguei a tirar foi 800 e também cheguei a tirar 980, a máxima foi 980 e a mínima foi 800 durante minha preparação, usando esse modelo com essa frase. Vamos lá, e a minha redação, ela já começa com essa frase-chave, que já é para dar aquela introdução, ligando ali, fazendo toda a contextualização. E é uma frase de Newton, uma frase meio física, né? Só que se encaixa com diversos temas. E o que eu indico para você é você ter essa frase-chave, não precisa ser a mesma que eu utilizei, você pode escolher outra lá que você utilizou. E você também ter uma citação para você usar na redação. No meu caso, eu usei uma frase de Martin Luther King, que é para você mostrar mais conhecimento geral e para você juntar ali, né, as duas coisas relacionadas ao tema. Então vamos lá, vou pegar aqui meu notebook com a minha redação, com o espelho da minha redação que está aqui. Tinha imprimido a folha de redação, perdi, então vai ter que ser no notebook mesmo, tá? Então vamos passar para cá e eu vou ir lendo e eu vou explicando, tá bom? Então, começando a ler a redação, tô com um espelho aqui, então, ó, começando a ler a redação. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, afirma que um corpo tende a permanecer em seu estado de movimento até que uma força suficientemente capaz atue sobre ele mudando seu percurso. Essa daqui é a frase-chave, mas vamos entender essa chave-frase. Fala que a primeira lei de Newton afirma que um corpo tende a permanecer em seu estado de movimento até que uma força suficientemente capaz atue sobre ele mudando o percurso. O que vai mudar de percurso? E qual que é esse corpo? No caso, gente, o corpo que vai permanecer no estado de movimento até que alguma força suficientemente capaz atue sobre ele mudando seu percurso é o problema, gente. Por quê? Porque todo tema de redação do Enem é um problema. No meu caso, democratização do acesso ao cinema no Brasil. A violência doméstica, o bullying, é sempre um problema o tema da redação do Enem. Então, esse corpo que necessita de uma força para fazer ele mudar de movimento é o problema da redação. Então, você já precisa ter essa noção. Então, isso daqui é a primeira frase que eu coloquei. Coloquei essa frase, que é a minha frase-chave, e dei ponto final. Agora, vamos continuar. Assim,
falta de acesso ao cinema pelas populações marginalizadas é um problema silencioso na sociedade brasileira. Então aqui eu liguei a minha frase-chave ao problema X da questão. E outra coisa que eu acho importante, ó, o meu tema é Eita, esqueci o tema. Meu tema, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu tenho que pegar e colocar na minha redação todas as palavras que foram citadas no meu tema, gente. Isso é importante. Tem que falar sobre a democratização, tem que falar sobre o acesso e tem que falar sobre o Brasil. Porque um exemplo é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tô falando do Brasil. Eu pego e eu coloco dados aqui da minha redação lá na China. Tudo bem que em âmbito geral pode ser útil, mas eu tenho que dar foco pro país que está se pedindo na redação, no tema da redação. Então vamos lá. Demonstrei o problema, liguei a minha frase-chave ao meu problema do meu tema da minha redação. Dei ponto final aí. Agora a última frase da minha introdução é: por isso, torna-se necessário um debate acerca da falta de acesso cinematográfico a uma parte da população. Pronto, gente. Isso daqui é a minha tese. A minha tese é sobre o que eu vou falar na minha redação. Eu acabei de falar aqui, ó. Vou fazer um debate acerca da falta do acesso cinematográfico a uma parte da população. Tese tá pronta. Finalizei a introdução. Minha introdução deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, ó. Perfeita essa introdução. Comecei a introdução com a frase-chave, apresentei a ligação entre a minha frase-chave e o meu problema e terminei com a tese falando sobre o que eu vou falar na minha redação, gente. Viu como que é fácil? Poucas palavras, 6 linhas, uma introdução de uma redação, gente. Olha que facilidade. E eu sabia que eu tinha que começar com a minha frase, depois eu tinha que ligar o meu problema, a minha frase e tinha que apresentar a tese. Eu tinha isso na minha mente quando eu fui fazer redação. Isso é um modelo de introdução pronto. Lembrando que todas as vezes que eu comecei as minhas frases, eu comecei com um conectivo, gente, porque é importante você começar com um conectivo sempre. Inclusive, vamos ter vídeo sobre o conectivo também. Então, vamos lá. Agora a gente vai para a primeira estrofe do meu desenvolvimento, porque eu tenho 2 estrofes de desenvolvimento. Então, começando o meu desenvolvimento, eu já começo com um conectivo. É importante pontuar de início que o cinema abrange questões culturais e pessoais que são de interesse a todos. Eu comecei com uma afirmação, né? Com uma afirmação e uma informação sobre o cinema. E isso daqui tudo, gente, isso daqui se chama encher linguiça, porque eu não sabia nada sobre isso, estava tudo só escrevendo o mínimo de conhecimento que eu tinha sobre esse tema, só enchendo linguiça. Então, ó, um truque que eu dou pra vocês: use um conectivo chique, um conectivo bonito. E o meu conectivo bonito vai vir agora, aqui ó. Destarte, é importante que indivíduos de todas as classes sociais e regiões tenham contato com essa fonte de informação e entretenimento. Eu usei o conectivo Destarte, que eu escolhi um conectivo chique. Eu tava entre Destarte e Mormente. Leva um conectivo aí guardado no bolso, um conectivo bonito, chique, porque aí quando o corretor for ler a redação, já vai ler esse conectivo chique e falar: esse daí, ó, tem conhecimento de mundo, ó. Estudou, se preparou, hein? E eu dei um ponto final aqui. Aí vem a próxima frase. A próxima e última frase do meu primeiro estrofe de desenvolvimento. Dessa forma, é inadmissível que em um país signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Estado não promova políticas necessárias a fim de impedir essa repulsão. Aí tá o truque. Essa frase aqui, eu já tinha ela pronta na minha mente, no meu modelo de redação, que é o quê? Criticar, falar que é inadmissível, que é inaceitável. Gente, isso é importante. Todo mundo fica falando: você não pode criticar ninguém e nada na redação, mas isso é importante, gente. Isso daqui é o segredo. Essa frase aqui era uma das cartas que eu tinha na minha mão. Quero falar que é inadmissível um país signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é importante, mostrar que você sabe que o país faz parte de alguma coisa, que o país faz parte da Declaração dos Direitos Humanos.
Isso é importante. E no final, ó, promova essa repulsão. Que repulsão que é essa? A falta de acesso de algumas pessoas ao cinema, gente. Viu que facilidade? Terminei aqui minha primeira estrofe de desenvolvimento. Agora vem a segunda estrofe de desenvolvimento. Ah, só contando aqui quantas linhas deu pra você. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas também. Introdução, 6 linhas. Primeiro desenvolvimento, 6 linhas também. É bom manter um padrãozinho, sabe? Porque na hora que o corretor vai ver, ele gosta de ver se o texto, se a redação tá bonita visualmente também. Então, se você mantém um padrãozinho ali, ó, já fica chave de ouro. Então vamos lá, vamos começar a segunda estrofe de desenvolvimento. A segunda estrofe de desenvolvimento, eu já comecei justamente com a citação que eu falei pra você no começo do vídeo. A citação que vai fazer uma ligação, que vai se complementar à frase que você usou. Ela é complementar. Tem que ser uma citação que esteja relacionada ao tema também, né? Que se encaixe ali. Então vamos lá, vamos começar a ler aqui. A injustiça num lugar qualquer pode afetar a justiça em qualquer lugar. Sobre o mesmo ponto de vista, a declaração de Martin Luther King, pastor americano e ativista político, nos permite refletir a falta de democracia com cidades pequenas e classes marginalizadas ao longo do tempo pode se tornar base para outras desigualdades. Sério, eu amei esse pedaço. Primeiramente, essa frase tá perfeita, eu acho que eu nem preciso explicar muito para vocês. Por exemplo, o que eu tô querendo dizer aqui? Que se em algum lugar pessoas têm a falta do cinema, isso pode se tornar base para outros tipos de desigualdade futura, né? Porque uma coisa que é pequena pode virar uma coisa grande. E eu acho importante que quando você for escolher a sua frase de citação, ela tenha alguma coisa relacionada com você. Por exemplo, eu escolhi a frase de Martin Luther King porque eu gosto muito dele, também porque ele é pastor americano, eu sou cristã, enfim. Outra coisa que eu quero dizer pra você é que quando você fazer uma citação, fala alguma coisa sobre o autor, porque senão o corretor vai ler lá, você só falou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Martin Luther King, ponto final. Você só jogou a citação ali, parece que você nem sabe quem que escreveu, quem que é essa pessoa, por isso que eu escrevi aqui, Martin Luther King, pastor americano e ativista político. Quando o meu corretor foi ler minha redação, ele pensou, nossa, pelo menos ela sabe quem que é Martin Luther King. Então ela só não jogou a citação aqui de qualquer jeito, não. Ela trouxe o conhecimento de mundo dela pra cá também. Então tá vendo que tem todos os truquezinhos bonitinhos? Isso é muito importante, gente, sério. E aí eu liguei, né, fiz a correlação aqui da citação ao tema, porque você não pode só jogar a citação lá e deixar sem nenhuma explicação. Eu expliquei aqui tudo certinho e tudo bonitinho. E ficou muito bom, sério, ficou muito bom se tornar base para outras desigualdades, gente. E isso tudo aqui também eu não inventei na hora. Essa frase, a minha citação já estava escolhida e eu sabia que essa citação ela dava para qualquer tema, para qualquer problemática, porque eu tinha certeza que seria alguma coisa ligada à desigualdade, tinha certeza absoluta. Eu preparei ela e deixei isso daqui de se tornar base para outras desigualdades, já tava tudo no meu modelo de redação. Pra vocês terem ideia, quando eu cheguei na prova do Enem, eu abri minha prova, corri lá e escrevi tudo. Os meus conectivos, tudo que eu sabia que tinha no meu modelo de redação, eu escrevi tudo lá. E depois eu só fui preenchendo. Então, continuando, porque ainda não acabou a segunda estrofe de desenvolvimento. Dei o ponto final e agora vem a última frase da minha segunda estrofe de desenvolvimento. Sendo assim, torna-se fundamental que esses indivíduos prejudicados sejam recompensados de alguma maneira. Olha que frase mais boa, que frase mais enche linguiça. E se você for pensar ao ler o todo, juntando a citação, com o que eu falei um pouco do autor da citação, mais essa frase que é mais michuruca, fica bonito no final, gente. Ó, enchi linguiça perfeito. E agora, para finalizar, vai vir a última estrofe, que é a do conclusão. Ah, eu tenho que falar pra vocês quantas linhas que deu, né? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma palavra na linha 7. Então, mantemos ali aquele padrãozinho de 6 linhas também, pra vocês verem, ó, que fica, ó, tudo padronizado. Então, vamos lá. Agora é a última estrofe, a conclusão. Gente, a conclusão, vocês vão ver que eu finalizo a minha conclusão remetendo lá na frase de Newton que eu coloquei no início. Então, fecha tudo com chave de ouro bonitinho. Vamos lá, começando com conectivo, porque não pode esquecer de conectivo, né? Portanto, clássico portanto de conclusão da redação, portanto, é evidente que haja uma tomada de medidas que reduzam a mudança deste percurso.
percurso. Que percurso? O percurso que a gente falou lá no começo, gente. Que um corpo tende a permanecer em estado de movimento até que uma força suficiente capaz atue sobre ele, mudando o seu percurso. Então, o que eu tô falando aqui? Que tem que ter uma tomada de medida para mudar o percurso da minha problemática. Viu como que tudo se casa? Como que tudo fica perfeito? Ai, gente, essa frase aqui de Newton, ela é perfeita para redação real e oficial, gente, ó. Tá, dei ponto final aqui, agora você sabe que eu liguei isso daqui com o que eu falei lá no começo, então vamos continuar. Com o intuito de amenizar essa problemática, o governo federal deve investir em recursos que visam levar os benefícios cinematográficos a todos. Agora, isso daqui também fazia parte do meu modelo de redação, que é falar o quê? Que falar que algum órgão do governo, por exemplo, se fosse alguma coisa ligada à educação, que o Ministério da Educação, que o Ministério da Saúde, como era uma coisa mais genérica, que era tipo cinema, eu falei que eu podia ter falado, né, negócio do Ministério da Cultura, né, nem pensei, gente, mas eu falei governo federal. O governo federal deve fazer alguma coisa. Você escreve lá, algum órgão do governo, deve, blá, 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 fazer alguma coisa para resolver isso. Dei ponto final. Aí vem mais uma frase. Deste modo, mídias ficam responsáveis pelas conscientização de que todos merecem os mesmos direitos. Porque existe um negócio, gente, na hora de finalizar a redação do Enem, da conclusão, que se você pesquisar no próprio INEP vai falar isso. Que você precisa, na conclusão, responder 5 perguntinhas. Quem, como, por quê, como, através de quê? E existe também os famosos GOMIFs, para quem não ouviu falar isso. GOMIFs é o quê? Órgãos, governo, umas coisas assim, instituições, mídias, uns negócios assim. E eu escolhi o que dos meus GOMIFs? Escolhi as mídias, gente. As mídias, para elas ficarem responsáveis por conscientizar a população de que todos merecem os mesmos direitos. Olha que coisa mais boba, gente. Olha, dá para acreditar que uma redação com coisas tão simples assim fez 900 pontos? Para você ver como que é fácil. Aproveitando que a gente falou sobre competência do Enem, para quem tá tipo perdidaço na redação, não sabe como começar, não sabe o que fazer, eu quero indicar para vocês um cursinho top, que é o método de redação de 0 a 1000. Eu vou deixar até o link dele aqui na descrição desse vídeo. É o método no qual vai te ajudar a construir uma redação de 1000 pontos através de analisar detalhadamente cada competência do Enem. São 5 competências, cada competência. Aí você vai aprender mais sobre as 5 perguntas que tem que responder aqui no final. Você vai aprender mais sobre os GOMIFs, vai aprender tudo detalhadamente. E através de exercícios. Os exercícios consistem em quê? Em analisar e revisar redação de pessoas que tiraram nota 1000 e construir a sua redação nota 1000 a partir das suas análises, gente. Esse método é perfeito, tá bom? O link dele tá aqui na descrição, é só você clicar para você adquirir. Então, continuando, agora a gente vai falar o quê? Última frase aqui da minha conclusão, da minha redação. Só assim, a força descrita por Newton transformará esse problema do estado de movimento para extinção. Perfeito, ó. Voltei lá na minha frase do início falando que, ó, assim, a força descrita por Newton transforma esse problema do estado de movimento para extinção. Viu como que tá tudo ligado e como construir uma redação com uma frase-chave, um modelo de redação com uma frase-chave é perfeito, gente. É perfeito esse modelo, fala sério. Não fui eu que inventei esse modelo de redação com essa frase-chave de Newton, tá? Eu construí o meu modelo de redação com base em várias redações de outras pessoas que tiraram notas ótimas, inclusive a EIDEB, ela passou um modelo bem semelhante usando a lei de Newton, só que eu dei umas mudadas, sabe? Tudo você dá uma mudada e deixa do seu jeito que fica melhor. Mas enfim, gente, esse é o meu modelo de redação. Se você quiser que eu faça outro vídeo sobre redação, alguma coisa mais detalhada, falando mais alguma coisa que você ficou em dúvida, também vou trazer vídeos sobre os conectivos, porque conectivo é tudo de bom, gente, tudo de bom mesmo. Só me deixar aí nos comentários. Então, beijão, gente, agradeço muito por ter assistido esse vídeo até o final. Até a próxima, vai deixando seu like aí e se inscreva no canal. Tchauzinho!